que bom que nós tivemos essas oportunidades. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, nessa semana, que é uma semana de festas para a nossa casa, para a Casa de Francisco, porque nós estamos nessa semana, que é a semana em que comemoramos mais um aniversário da nossa casa, que completou ontem 6 anos de existência, 6 anos de trabalho, né? Buscando divulgar essa doutrina. E hoje, nessa quinta-feira, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, de Hermínio de Miranda, Teoria e Prática da Mediunidade. E nós estamos estudando o capítulo 4, né? Que fala sobre interação, animismo e mediunidade. E hoje nós vamos dar continuidade ao item número 3, premonição e previsão, né? Premonição e previsão. E nós estamos aqui, o meu é página, porque o meu é muito antigo, né? Página 134, acredito que do de vocês não seja. Mas aonde, Hermínio, eu vou começar no parágrafo anterior onde nós deveríamos começar hoje, no último parágrafo da última aula, quando Hermínio diz assim: na minha opinião, é a opinião de Hermínio, os eventos já existem e nós apenas passamos por eles. Então, ele está falando, né, de tudo que acontece, que já está gravado lá do éter, e nós apenas passamos por ele. É o que pensam também Dune, Olivier Lodge e Pascal. Enfim, estou em boa companhia. Mas aí ele continua. Para Regina, a teoria é outra. E hoje eu vou pedir a ajuda de vocês, hein, gente? Porque tem muita coisa para a gente ler, então vocês vão nos ajudar. E ele diz aqui, para Regina, a teoria é outra. Acho que a gente não fez prece ainda, né? É verdade, eu esqueci. Então, Carmen, por favor, faça. Tá bom. Então, estamos aqui, Senhor, contando com a sua proteção, contando com a proteção dos amigos espirituais, que estão conosco agora nesse momento, vibrando, tanto pelo aniversário da casa, quanto pela participação de todos aqui, e que tenhamos uma tarde, noite de estudos muito proveitosos para a nossa caminhada, para a nossa jornada evolutiva. Então, só temos a agradecer essa oportunidade de estarmos aqui juntos novamente para mais um dia de estudos. E parabenizamos sempre a casa por mais esse ano de muita, muita luta, com certeza, muita dedicação, muita renúncia, e só temos a agradecer por estarmos juntos novamente aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos continuar aqui, né? Então, ele escreve assim, para Regina, que é a médium que ele estuda, né? A teoria é outra. Acha ela que o tempo decorre em ritmos diversos e, portanto, com diferentes espaços de duração. Os franceses têm a palavra própria para caracterizar o fenômeno, sem recorrer a expressões como espaço, que obviamente são geométricos e não cronológicos. Eles preferem dizer durer, como se vê com frequência em Bergson, creio em Martieri et Memorie. Quanto a mim, acho que o tempo é também um local, como ficou dito no já citado livro A Memória e o Tempo. Vejamos, porém, como Regina explica sua teoria. Ela acha que no plano invisível, onde vivem os seres desencarnados, o ritmo é muito mais acelerado do que neste, em que vivemos nós, os encarnados. Segundo essa hipótese, os seres espirituais movimentam-se em outra dimensão, como se costuma dizer, na qual a velocidade dos eventos
é de difícil apreensão para nós, enquanto encarnados. Essa é a teoria da Regina, né? Porém, uma vez desdobrados, ou seja, na condição de espíritos em estado de relativa liberdade, porque ainda presos ao corpo físico, temos condições de captar o que se passa nessa outra dimensão. Então, para ela, para a Regina, né, os seres desencarnados estão numa outra dimensão, onde a velocidade dos eventos é de difícil apreensão para todos nós que estamos encarnados. Agora, ela diz, quando nós estamos desdobrados, mas não desencarnados, porque são duas coisas diferentes. Você pode estar desdobrado e desencarnado, ou pode estar desdobrado e encarnado, tá? Então ela diz que, no caso de nós que estamos ainda encarnados, quando estamos num desdobramento, nós participamos de uma relativa liberdade, porque ainda estamos ligados ao corpo físico, tá? E, estando nessa condição, nós temos condições de captar o que se passa na outra dimensão. Então, nós conseguimos captar o que se passa nessa dimensão, onde ela diz que os eventos acontecem numa velocidade, né, muito maior. Mas, estando desdobrado, mesmo encarnado, nós conseguimos captar, tá? O que se passa na outra dimensão. Isso parece fazer algum sentido, pois constitui motivo de constante perplexidade a incrível velocidade com a qual certos médios psicografam textos de autoria de seres desencarnados. O lápis, em tais casos, voa sobre o papel, como se mal tocasse, ou como se o material da grafia apenas se depositasse em bloco, formando palavras ou frases inteiras, em vez de escrever letra por letra. Então, ela está dizendo que muitas vezes você percebe que o médium escreve numa velocidade tal que ele mesmo, se for escrever um texto, estando em estado de vigília, ele não consegue escrever, né? Então, estando sob um transe mediúnico, estando desdobrado, o médium escreve com uma velocidade que, se ele fosse escrever um texto comum, né, estando um texto de um trabalho, de alguma coisa do estado de vigília, ele não alcançaria essa velocidade. Mas, nesse caso, ele faz. Então, parece até que o texto ele é depositado assim, tipo assim, em vez de ele estar escrevendo, a velocidade é tal que parece que, ao invés de ele escrever uma palavra, ele está escrevendo assim, um parágrafo inteiro, sabe? É como se o parágrafo inteiro ele escrevesse com essa velocidade, coisa que normalmente ele não consegue fazer. Que nem impressora laser. Oi? É que nem impressora laser, que ela escreve... Exatamente. Então, página inteira até. Esse médium, estando no estado alterado de consciência, ele consegue psicografar como se fossem parágrafos imensos, assim, de uma vez, de tal rapidez, tá? Uma coisa que ele não faz normalmente. E aí ela diz aqui, quando o espírito, né? Aí ela diz palavra ou frase inteira, em vez de escrever letra por letra. Fenômeno semelhante ocorre. E ainda veremos isto. Quando o espírito de mais elevada condição evolutiva, em vez de transmitir ao médium uma exposição palavra a palavra, transfere tudo de uma vez, cabendo a este desdobrar o pensamento. Então é como se o espírito, logicamente o espírito, quando vai fazer isso, ele conhece a capacidade do médium. Ele sabe que o médium tem essa capacidade. É como se ele
passasse para o médium toda a história, de uma vez só. E o médium vai captando e vai colocando ali. Era mais ou menos assim que muitas vezes Dona Ivone psicografou. Entendeu? Então era como se ele mandasse tudo de uma vez. E cabe ao médium desdobrar o pensamento. Por isso que ela deve falar aqui, ou foi no outro livro que eu falei, que eu li, médiuns que às vezes, em poucas horas, às vezes numa noite, ou num só dia, psicografam uma obra inteira. Entendeu? Divaldo, uma vez eu estava lendo sobre ele, que às vezes ele conseguiu psicografar uma obra inteira da Dona Joana numa noite. Olha a intimidade do Divaldo, depois de tantos anos, com o espírito da Joana. Entendeu? Então, aquilo vem com maior rapidez. Com Manuel Filomeno de Miranda também, né? A intimidade dele com Manuel Filomeno de Miranda. Quantas obras já não foram psicografadas? Então, essa intimidade facilita para o espírito. E o médium, vamos dizer assim, bastante capacitado, consegue receber aquela mensagem, desdobrar o pensamento. Enquanto o outro diria assim, vai devagar, calma, calma, você já está na 10ª linha, eu já estou na primeira. Vai devagar, calma. E eu me lembro, assim, na faculdade, quando os professores às vezes ditavam, né? E você tinha quase que ser um estenógrafo. E dava abreviações para poder, às vezes, pegar o que o professor estava falando, né? Então, ele diz aqui, olha só que exemplo que ele vai dar. É como se, em vez de transferir o conteúdo de uma caixa d'água para outra através de um cano, a própria caixa fosse colocada subitamente dentro da outra. Devo declarar que a teoria não me parece nada absurda, porque aqueles que experimentaram com a escrita direta, como o conhecido Barão de Gutenberg, atestam esse fenômeno no qual a grafita não é esfregada no papel por atrito, mas depositada sem movimentação do lápis. Né? Então, é uma coisa, é como se... É mais ou menos esse exemplo que o William deu ali, né? Uma impressora laser, ela vai desfilando ali, ela vai correndo e vai passando aquela mensagem, né? Segundo Regina, uma vez desdobrada do corpo físico, ou seja, na condição de espírito, ela se sente livre da dimensão reservada para o ser humano encarnado e, portanto, no ritmo que lhe é próprio, e mergulha em espírito na outra, qualquer que seja o significado disso. Ela falou isso para o Hermínio. O Hermínio pensou, o que ela está querendo dizer com isso? Entendeu? Aí ele diz, ele mesmo não entendeu profundamente o que ela quis dizer. Quando ela falou assim, na condição de espírito livre, ela se sente livre da dimensão reservada para a nossa dimensão. E, portanto, do ritmo que lhe é próprio. E, quer dizer, ela está livre da nossa dimensão e do ritmo que é próprio à nossa dimensão, que é a dimensão dos espíritos encarnados. E mergulha, agora livre do corpo físico, em espírito, porque agora ela está espírito e perispírito, livre do corpo físico, apenas com cordão de prata, vamos dizer assim, e mergulha na outra dimensão, que é da dimensão dos espíritos desencarnados. Então, ela faz essa viagem, essa transferência, porque na nossa dimensão existe um tipo de, vamos dizer assim, uma velocidade para as coisas acontecerem. Quando ela deixa o corpo físico, ela entra nesse estado alterado de consciência, ela se desdobra e fica ligado apenas por aquela extensão do perispírito ao corpo físico, ela entra na outra dimensão, que é a dimensão
que ela diz que é a dimensão dos espíritos desencarnados, aonde as coisas acontecem com uma velocidade maior, né? Uma velocidade maior. E aí ela mergulha nessa dimensão. É uma coisa extraordinária, né? Nesse ritmo diferente, porque essa outra dimensão é muito mais veloz, nesse ritmo diferente é que se movimenta o espírito que vive em um contexto energético e não material, como o do ser encarnado. Uma vez liberada da necessidade de arrastar o corpo físico e submeter-se aos seus ritmos lentos, Regina pode assumir sua condição de espírito e viajar no tempo rumo ao futuro ou ao passado, no ritmo mais acelerado do espírito. Então, é uma mediunidade extraordinária que essa médium possui, né? Uma mediunidade extraordinária. E sem dar nenhum spoiler, nós vamos perceber o seguinte, que tudo isso, né, pelo que a gente pode perceber, a mediunidade dela não é uma mediunidade missionária, não. Vocês vão ver, hoje eu não sei se vai dar tempo da gente ver isso, mas a mediunidade dela não é uma mediunidade missionária, não, tá? É uma mediunidade mesmo, tem um nome que me fugiu agora, mas é aquela mediunidade para reparar, quase como se fosse assim, uma mediunidade kármica, sabe? Provacional. É uma mediunidade provacional. E a gente vai entender por quê. Porque a gente está achando assim maravilhoso isso, que espírito elevado. Não é bem assim. Não é bem assim, né? Então ela diz aqui, Regina pode assumir sua condição de espírito e viajar no tempo, né? No ritmo mais acelerado do espírito, como que cavalgando esse dispositivo e colocando-se e deslocando-se a uma velocidade muitíssimo superior da luz, ela pode dar uma rápida escapada até o futuro para ver as coisas que lá naquela escala já aconteceram, embora não aqui, onde vivemos nós, os lentos. Ao voltar ao corpo físico, reingressa ela em sua dimensão humana habitual, na qual os eventos já vistos do lado de lá ainda não ocorreram. Eu tenho uma experiência aqui que eu vivi, traumática, mas eu vivi essa experiência, né? Eu vou contar para vocês que não foi das mais agradáveis, mas quando eu estava lendo isso aqui, eu ia até comentar isso no futuro, mas quando ela falar aqui, eu resolvi falar agora. Eventos que já, como ele diz aqui, os eventos já vistos do lado de lá, né? Ao voltar, regressa à sua dimensão humana, no qual os eventos vistos do lado de lá ainda não ocorreram, né? Mais ou menos aqui na frente, ele vai dizer, eu só vou, já que eu resolvi falar agora, deixa eu só pegar um pedacinho aqui na frente. Desculpa, Rose, desculpa, só me fala qual é a página que vocês estão. Olha, o meu é velho, o meu livro é velho. Mostra a capa do seu livro aí, Deína. Esse aqui. Vê aí, Carmen, porque o meu livro é... Página 117. Tá no Obrigada, amor. Obrigada. penúltimo parágrafo, você vai ver. Tá. Porque ele vai falar, né? E o meu é 157. Esse aqui não. 108. Depois, quando passa... mas vamos lá. São eventos que acontecem, né? Que você... o evento que ainda... Você já vê o evento que ainda não ocorreu. Alguns aqui sabem, né? Participaram naquela época do desencarne do meu pai. Meu pai morreu num acidente caseiro. Nós estávamos num sítio e meu pai era eletricista. E era assim, a única coisa que eu gravo da morte do meu pai, eu não sei o dia que ele morreu. Eu sei que ele morreu numa quarta-feira de cinzas. Como quarta-feira de cinzas é uma data flutuante, pode ser em fevereiro, pode ser em março, né? Então eu não gravo a data. Eu sei que meu pai morreu numa quarta-feira de cinzas. Agora, que dia foi essa quarta-feira de cinzas? Eu não gravo.
E quanto tempo faz, eu também, essas coisas eu não gravo. Eu sei que deve ter uns 20 anos que meu pai morreu. Mas o dia, eu não sei, a data, só que é quarta-feira cedo. Estava todo mundo lá no sítio, né? E deu um problema no poste. E ele resolveu subir no poste para consertar. Aí, né, eu, minha irmã, meu irmão, fomos acompanhando ele, minha mãe também e os outros. Ele subiu no poste. Quando ele chegou lá em cima, já com seus 60 e poucos anos, meu pai morreu com 60 anos, morreu jovem. Nós falamos para ele, pai, desce. Sabe, todo mundo, pai, desce. Mas ele era muito teimoso. Não, só vou trocar. Ele era eletricista. Só vou trocar isso, a lâmpada. E meu irmão começou, pai, desce, deixa que eu troco. Desce. E ele, para com isso. Naquele momento, eu reparei que ele tomou um choque. Mas ele era um homem que, acostumado a tomar choques. Meu pai tomou choque a vida inteira. Uma vez eu vi meu pai pro lado de uma laje, chovendo, numa casa que a gente morava. Ele foi cortar o fio que estava dando curto, chovendo. Ele subiu na laje, ficou na beira da laje. Sabe o que é na beira da laje? Se equilibrando com o pé. Ele disse, na hora que eu cortar vai dar assim cipuada, eu me jogo, para não ficar preso. Ele fez isso. Você vê como é que ele era, né? Então, militar, já experiente. Cortou e se jogou de cima da laje. Aí, eu senti que ele tomou um choque. Aí eu falei, pai, desce. E ele ficou assim, meio parado, sabe? Aí, de repente, eu vi o meu pai cair. Eu vi meu pai cair. Caiu, poste, já tem uns 3 metros de altura. Eu vi meu pai cair. Eu virei de costas, botei a mão na cabeça, meu irmão estava na minha frente, e eu fiquei assim, ele caiu. Meu irmão olhou para mim e disse, ele não caiu, ele está lá em cima. Eu olhei para o meu irmão e disse assim, ele já caiu. Aí meu irmão tomou impacto da forma como eu falei para ele. Eu falei, ele já caiu. E eu fiquei de costa. Aí meu irmão olhou para ele assim, ficou, porque meu irmão tem uma mediunidade violenta, né? Meu irmão parou assim, aí eu virei de frente e fiquei olhando para ele. 5 minutos depois ele caiu. Exatamente como eu vi ele cair. Ele vai falar aqui na frente sobre isso. É o tal do aliviar o choque, o trauma. Entendeu? Eu vi ele cair. Vi direitinho como ele caiu. Virou para frente e caiu no chão. Veio, né? No chão. Ali na frente, todo mundo. Aí eu virei, botei a mão na cabeça assim, e falei pro meu irmão, ele caiu. Aí meu irmão, ele não caiu, ele tá lá em cima. Aí eu levantei, olhei pro meu irmão e disse, ele já caiu. E aquele tipo, ele já caiu, não há mais nada o que fazer. Essa era a sensação. Ele já caiu, não há mais nada o que fazer. Fiquei olhando pro meu irmão. Meu irmão percebeu. Aí eu esperei uns 2 segundos, me virei de costas, olhei para cima e ele estava lá em cima. Mas eu sabia que ele já tinha caído. Deu uns 5 segundos, 10 segundos depois, ele caiu. Entendeu? Então, hoje eu entendo que naquele momento que eu olhei para cima, eu fiz isso. Porque tudo é mente, é muito rápido, a gente não percebe. Que a minha mente, de alguma forma, né, o espírito, ele foi ao futuro, captou a cena e trouxe o evento já concluído nesse espaço-tempo. E quando ele caiu, eu já não me choquei tanto como as outras pessoas, porque eu já tinha recebido a notícia, eu tinha visto ele cair. Entendeu? É aquela coisa de não tem mais o que fazer, né? Ele já caiu. E depois ele caiu. Eu nunca vou esquecer isso, que eu vi exatamente assim, sabe? A cena acontecer, nos detalhes, como aconteceu depois, e quando aconteceu eu já estava olhando, então eu tive a certeza que era um replay, porque o fato verdadeiro aconteceu. Rose, para mim sofreu 2 vezes. Oi? Não aliviou, para mim, não aliviaria sofrimento nenhum. Porque Sofreria 2 vezes, pelo que eu pensei, pelo que eu antecipei e pela realidade. se eu já tinha tido a notícia, entendeu? Funcionou para mim como um amortecedor. Eu já tinha tido a notícia. Quando o fato aconteceu, eu já tinha recebido a notícia.
Então, Rose, na frente ele vai contar um fato aqui. Exatamente como foi. Fala, Márcia. isso pode premonição? Não sei. Eu acho que é mais isso aqui, entendeu? Ela diz aqui, ó, ao voltar ao corpo físico, ela estava num transe. Reingressa ela em sua dimensão humana habitual, na qual os eventos vistos do lado de lá ainda não ocorreram aqui. Eu acho que é realmente... Porque a nossa mente, o espírito, não dá para a gente classificar. É uma coisa muito rápida. Eu olhei e eu vi. É como se você realmente tivesse... Eu estava num outro espaço-tempo. Porque eu vi o fato acontecer antes dele acontecer. Então é como se a sua mente fizesse essa viagem. Lembra que ela fala aqui que ela viajou, ela faz uma viagem numa velocidade muito maior que a velocidade da luz? É a nossa mente. É mostrando para a gente a capacidade da nossa mente. Agora, como é que você vai explicar isso? Mas eu sei que o fato ocorreu. E aí é o detalhe da importância da doutrina espírita, que mostra isso. Isso é fato. Não é fantasia nem misticismo. Eu poderia dizer, não sendo muito a minha praia, isso é física. Entendeu? Sei lá, uma física quântica, uma coisa nesse nível aí. Que acontece, que o espírito tem a capacidade de realizar. Para a gente ver as potências do espírito. Né? A gente tem a capacidade de realizar isso. E de vez em quando acontece. Então ele vai dizer aqui, ó. Aí ele diz aqui, falando, né? Ao voltar, ela, no caso, ela estava desdobrada. Ao voltar ao corpo físico, reingressa ela em sua dimensão humana habitual, no qual os eventos já vistos do lado de lá ainda não ocorreram. Será que naquele momento, eu não, com a velocidade não sei de quê, eu não desdobrei? Eu posso ter desdobrado, viajado, visto a cena e retornado. Nessa velocidade que não é a nossa velocidade. É uma outra velocidade. Quantas vezes acontecem coisas assim com a gente que a gente não tem como explicar, mas a gente sabe o que aconteceu? Né? Quer ver um evento que muita gente diz, acha que é reencarnação, e pode não ser, pode ser um evento desse. Quando você chega num lugar e você diz assim, eu conheço tudo isso aqui. Eu sei que depois da esquina tem um... Quem já não passou por isso? Tem um negócio assim, assim. Aí tem gente assim, foi na outra vida. Mas e a padaria do seu Joaquim que você viu? Que foi construída há 10 anos atrás. Então, como é que pode ter sido uma outra encarnação? Quem já não... É o déjà vu. Oi? Déjà vu. Isso acontece comigo direto. E você diz assim, é porque na outra encarnação. Eu digo, peraí. O que você acha que tem do outro lado? Tem uma farmácia. Tem a farmácia. Só que essa farmácia tem 5 anos. Como é que pode ser da outra encarnação? Não é. É um lance desse. Que você sabe, você sente na pele. Eu já tive aqui. Por exemplo, quando eu vim morar aqui em Petrópolis, eu vim com Menezes. Quando eu soltei do ônibus na esquina, tem um ponto na porta da minha casa, mas eu não soltei, eu soltei na esquina, no início da rua. Que quem veio aqui em casa sabe como é que é. Vocês que vieram aqui. Quando eu olhei, eu disse assim, é aqui que eu vou morar, porque eu conheço esse lugar. Eu disse, é aqui que eu vou morar. Eu vim ver a casa que eu aluguei. Eu disse, é aqui que eu conheço esse lugar. O lugar é todo familiar para mim. Quem sabe, num desdobramento, eu não tenha vindo aqui antes de decidir até se eu ia morar em Petrópolis ou não. Entendeu? O fato pode já... A Rose morar em Petrópolis é um fato que já tinha acontecido. E que eu vi isso acontecer. Eu estive aqui. Eu vi tudo isso. Depois, passado um tempo, esse fato vai se construindo. Vai morar em Petrópolis, não sei o que lá, no lugar, estilo que ela gosta, de frente para a montanha, perto de uma floresta, perto do rio. E aí a coisa foi
acontecendo. É isso que ele está falando aqui, entendeu? Para que a gente não fique achando que essas coisas são fantasias. Ah, isso é fantasia, isso é coisa maluca. Não. São coisas que envolvem a vida espiritual. Entendeu? Então ele vai dizer aqui, ó. Ele até diz assim: a previsão, ou seja, a percepção do futuro, não seria, por conseguinte, a visão de algo que ainda não aconteceu, mas sim de algo acontecido em uma dimensão diferente da nossa e que no devido tempo vai ocorrer aqui para nós, os retardatários do tempo. Tem um livro, vocês vão desse pessoal que faz esses estudos, ó, da época do Kardec. Eu vou ver se eu acho esse caso novamente, que é um caso interessantíssimo. Eu não sei se ele é contado pelo William Crookes ou Paul Gibier, mas esse pessoal contemporâneo é de Kardec. E quem traz esse caso, se eu não me engano, para a Revista Espírita, é o próprio Kardec. É o Kardec que traz esse caso, né? E um companheiro, uma pessoa escreveu uma carta para ele dizendo um fato. Ele analisou os fatos e achou bom publicar, e ele publicou. É a história de um homem que ele viajou e quando ele está voltando para casa, tem a casa dele, a esposa está no jardim, vendo a carruagem dele chegar. Ele desce da carruagem. Na frente da casa dele, tinha uma carroça parada. Não sei se era um leiteiro, era o começo. Parou a carroça praticamente na porta dele. E a carruagem dele é obrigada a parar um pouco antes. E ele desce da carruagem, vem na direção da casa dele. Quando ele chega perto da carroça, ele é obrigado a passar por trás da carroça para poder entrar no portão dele. Quando ele vai dar a volta, a esposa vê, ele dá a volta atrás da carroça. E ela se dirige para o lado da carroça para encontrar com ele. E ele não chega até ela. No trajeto, quando ele para e vai fazer isso aqui, e ela faz isso, quando ela chega aqui, cadê ele? Ele não está mais. E o homem simplesmente desapareceu. E nunca mais apareceu, e trouxeram esse caso para Kardec. E aí o Kardec conversa sobre isto aqui, sobre uma outra dimensão, que talvez aquele homem, então ele começa a teorizar, tivesse simplesmente entrado, passado, se transferido para uma outra dimensão. Entendeu? Então ele fala sobre essas dimensões paralelas, né? Para você ver como esse assunto. E aí ele traz outros casos bastante interessantes sobre isso. Quem de nós poderá dizer que isso não existe? Entendeu? São coisas que a gente não sabe. É que se a gente vive, como a gente vive num mundo muito material, a gente pensa no mundo material. Mas a gente sabe que tudo é energia. Tudo é energia. Nós somos uma espécie de energia. Entendeu? Então, são essas coisas aí. Kardec traz esse caso. Ele dá até um tipo, não sei o que lá, que desapareceu. Então, são pesquisas, são fatos, né? A pessoa diz, isso é besteira, Triângulo das Bermudas, essas coisas todas. Mas a gente não sabe. Gente, hoje em dia, quando uma nave vai ao espaço e ela sai, né? Ela chega no espaço, o que você conhece do espaço? A gente não conhece. A gente não conhece nada disso verdadeiramente. Então ele vai dizendo aqui, né? A previsão, ou seja, a percepção do futuro, não seria, por conseguinte, a visão de algo que ainda não aconteceu, mas sim de algo acontecido em uma dimensão diferente da nossa e que no devido tempo vai ocorrer aqui para nós, os retardatários do tempo. Mal comparando,
Não precisa muito. O que é o horário de verão? Não é? Quando você viaja do Brasil para os Estados Unidos, do Brasil para a Europa, o que acontece, gente? Aí tal de, né? Vamos mexer nos relógios, porque você atravessou não sei o quê. E você tem que. E aí você sai daqui durante o dia e chega durante o dia. Aí a pessoa que faz uma viagem muito longa, no caso dos jogadores, às vezes tem problema, né? Precisa descansar por causa do tal do fuso horário que bagunça com a pessoa. E olha aí, não é uma coisa também, de certa forma, estranha? Essa questão? É estranha, é estranhíssimo. Dentro do Brasil, se eu não me engano, tem 4 fusos horários. 4. Inclusive, nessa última eleição, eles quiseram colocar todo mundo no mesmo fuso horário. Então, em alguns lugares, começou a votação às 7 da manhã e terminou às 3 ou 4 horas, para todo mundo terminar no mesmo horário. Então, nós temos 3 ou 4 fusos dentro do nosso país. Não é uma coisa doida? É muito doida, muito... Né? Aí ele fala assim, essa ideia não me repugna. Olha só, a ideia não me repugna. Vivemos como encarnados em uma dimensão e sob condições tais que nos mantém na posição de verdadeiras lesmas cósmicas. Então, a lentidão no mundo material é tão grande que ele diz que aqui nós vivemos como lesmas cósmicas. Enquanto passam por nós seres superlúcidos, pois eles viajam a velocidades muito superiores à da luz. E quando julgarem conveniente explorar passado e futuro. Nosso condicionamento à lentidão é o preço pesado nos 2 sentidos, que pagamos ao aprendizado em nossa viagem através da matéria densa. Aqui estamos impregnados de átomos, bilhões e bilhões deles, limitados a 5 sentidos básicos, contidos nos estreitos parâmetros de um cérebro biológico, que mesmo assim já é um dos prodígios da natureza. Presos, enfim, a um esquema limitador, como encarcerado, que traz a pesada bola de ferro acorrentado aos pés. Somos, portanto, balões cativos, pensantes, mas balões. No fundo, como percebe o leitor, minha teoria de que somos viajantes do tempo não se choca com a de Regina, segundo a qual o tempo tem ritmos diferentes, se estamos em um ou outro plano vibratório. Somos como Alice de Lewis Carroll, né? Alice do País das Maravilhas, né? Diante do seu espelho mágico. Do lado de cá, o mundo prosaico, lento, pesado, difícil e monótono. Do outro lado do espelho, tudo é possível, porque temos o domínio do tempo. É um mundo encantado, veloz, fácil, leve, no qual podemos ir ali um pouco mais adiante e ver o caminho por onde ainda iremos passar amanhã, depois ou daqui a 2000 anos. É uma coisa fantástica, realmente. Quando nós estamos, às vezes, nos nossos sonhos, que não são bem sonhos, são uns desdobramentos, você deita, às vezes, acontece muito comigo, você deita, né? Aí você tira aquele cochilo, que você, depois, quando desperta, percebe no relógio, foi 40 minutos, 1 hora. Mas, no sonho, aquilo, você fez coisas que não cabem dentro dos 40 minutos daquele cochilo. Você viajou, você fez um N de coisas. Quando você acorda, e você ainda tem um pouco da lembrança daquele sonho, aí você olha para o relógio e diz, nossa, ainda só passaram 40 minutos. Mas
quanta coisa aconteceu nesse sonho, nesses 40 minutos, que não caberiam dentro desses 40 minutos. Quem já não sonhou, num tempo curto, fazendo uma viagem? Uma viagem que você sabe que ela é demorada, fazendo coisas que são demoradas, mas que você só tirou aquele cochilo. Aí você deita de novo, cochila de novo, vem outro sonho. Ou às vezes é a continuação do anterior. Novamente você fazendo um monte de atividade. Que você... Aí você desperta, olha para o relógio, principalmente quando você está em insônia, que é aquele sono picotado, e você sonha, e você percebe quanta coisa você está fazendo dentro daquele espaço-tempo, e que você sabe que não caberia. Será que aqueles fatos aconteceram? Aconteceram. Aconteceram, sim. E nesse sonho você percebe que você, às vezes, viaja no tempo. Você volta no tempo. Você vê uma coisa que aconteceu, você observa pelas pessoas, o modo como elas se vestem, que você, sabe, voltou no tempo. São coisas que acontecem com a gente, mostrando a nossa capacidade, a capacidade da nossa mente, a capacidade do espírito de fazer tudo aquilo, né? E aí ele continua aqui. Mas a experiência de Regina, com o tempo, ainda não se esgotou. Para nós, suas muitas implicações. Por exemplo, por que, dispondo ela de lucidez, inúmeras vezes comprovada, durante seus desdobramentos e sonhos, tanto na exploração do passado como no do futuro, não trouxe um relato claro, no qual as pessoas estivessem perfeitamente identificadas, bem como os pormenores do acidente? Por que ela não trouxe, no caso da amiga, que ela viu que a amiga, o marido e a outra pessoa morreram no acidente lá de trânsito, da estrada, em Brasília? Por que os relatos não vieram claros, mostrando exatamente o acidente, né? Em vez de vir cheio de simbolismo, como veio? Ela própria, Regina, nos oferece algumas especulações a respeito desse enigma, atribuindo o fenômeno ao seu envolvimento emocional com as pessoas vitimadas. Ao verificar no futuro que eles iriam morrer, ou melhor, ao encontrá-los mortos em uma dimensão que não era a sua habitual, seu próprio psiquismo tratou de camuflar o episódio que certamente lhe causaria terrível impacto, se trazido para a memória de Vigília em toda a sua crueza. Então, olha só que coisa interessante. O psiquismo dela, de repente, resolveu, entre aspas, mascarar o episódio, para que ela não visse ao vivo e a cores o que verdadeiramente aconteceu. Aí ela diz aqui, por isso, na passagem de uma dimensão para outra, de volta ao seu ambiente natural, depois dela ver o acidente, voltar para a casa dela, desencadeou-se um processo de codificação, ou melhor, de simbolização dos eventos, quebrando o impactante realismo das imagens originais, a fim de facilitar a sua absorção no plano físico. Mas, como ela mesma adverte, se prestarmos bem atenção ao processo, veremos com facilidade que todos os símbolos são claros e objetivos, e nem poderiam deixar de sê-lo, pois, do contrário, não teriam sido fiéis na tradução dos fatos. Vejamos. Então, ela acredita que o psiquismo dela mesmo criou esses simbolismos para não chocá-la tanto. E veio quase como um mapa a ser decifrado. Mas ela diz que agora, analisando os fatos que ela lembra, daria para ela perceber o que aconteceu. Eu vou pedir, William, lê para a gente aí até o quarto, ou melhor, até o final do terceiro item,
Que ela vai botar em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Ao final do terceiro lugar, você para. Em primeiro lugar, a parte inicial do sonho ou vidência desenrolou-se na escola, para mostrar que um dos personagens do evento era seu colega de trabalho, ou seja, trabalhavam no mesmo local. E por que a primeira cena ou quadro foi com a moça e não com o marido? Porque a ligação emocional de Regina era maior com ela, sua amiga íntima de algum tempo e com a qual tinha melhor sintonia. Segundo, a caminhada pela estrada, de braços dados com um amigo. Uma atitude fraterna, mas sem intimidade, com um sentido implícito. Era como que um companheiro de jornada, ou pelo menos fora até ali. Quando ela o visse novamente, contudo, ele estaria morto. De fato, ela somente descobriu que estava arrastando um cadáver quando olhou para ele. Mas isso depois de caminhar alguns passos com um homem que parece não ter identificado. Terceiro, a terceira pessoa, a moça convidada e que seguiu em seu lugar. Regina mal conhecia. De fato, seu papel na evidência é secundário. Enquanto o contato de Regina com os cadáveres de seus amigos, o casal foi direto, pois ela puxou a moça morta pelos ombros e arrastou o rapaz pela estrada, também morto, a outra moça ela apenas entreviu dentro do caixão, que lhe parecia como uma transformação onírica do tronco de árvore atravessado na estrada. Esse é o terceiro, né? Até o final do quarto. Ah, o final do quarto, tá. Quarto, a casa que ela viu à beira da estrada realmente existia e lá vivia o radioamador que mandou o recado do acidente. Foi quem acorreu com a intenção de prestar os primeiros socorros, chamando o hospital mais próximo da região e comunicando-se com parentes e amigos do casal, no Rio, através de um colega. Na realidade, foi com seu equipamento de rádio que ele avisou a família, como que abrindo caminho para que soubessem do acidente após desembaraçados os corpos das vítimas. Enfim, o rádio, que ela viu como um achado, foi um instrumento de desobstrução e comunicação do acidente. Então a gente percebe que aqui ele está decifrando o sonho dela. Porque quem assistiu a aula anterior viu que ela teve um sonho muito estranho, né? É um sonho muito estranho que ela teve. E ela não conseguiu decifrar o sonho. Somente quando a vizinha tocou a campainha dela de manhã e disse: eu recebi um telefonema, aí ela soube na cabeça dela, antes da vizinha contar, tudo que tinha acontecido. Mas ela tinha visto os fatos acontecerem antes do acidente na estrada, porque ela viu sonhos, ela teve sonhos confusos, né? Ela teve um sonho que ela andava na estrada de mão dada com um homem. Mas esse andar de mão dadas com aquele, de braços dados com aquele homem, mostrava que não havia muita intimidade com ele. Na realidade, ela se via depois arrastando um cadáver. Então, o sonho dela veio cheio de simbolismo. Por isso, ela não conseguiu decifrar. Porque naquela época, como nós falamos, a história se passou em 1962, 63. Já pensou ela no Rio, a amiga dela em Brasília, era uma amiga muito íntima. A pessoa morre, ela vê na casa dela no Rio a pessoa morta, e ela sabendo, e ela não, o que ela poderia fazer? O desespero que seria para ela. E isso, ela viu eles mortos uma semana antes deles morrerem. Imagina se na segunda, eles morreram no sábado, na segunda-feira ela vê todo mundo morto. E ela não teria, naquela época, 1960, como avisar eles que eles iam morrer no sábado. Já pensou o desespero dela? Ela ia ficar uma semana desesperada. Mas ela viu tudo. Só que ela viu de forma cheia de simbolismo. E é tanto que ele diz que ela viu um machado no sonho dela.
o machado batendo para quebrar uma árvore. Na realidade, o machado estava desobstruindo. Na realidade, o machado representava o radioamador que morava na beira da estrada, que viu o acidente, mexeu nos documentos das vítimas, viu o telefone e, por radioamador, naquela época, né, radioamador, ele se comunicou com o radioamador do Rio de Janeiro, e esse radioamador é que conseguiu ligar para a vizinha, para uma moça, para avisar ela. Então, era uma forma dela, sentia que tinha algo estranho, estava tendo sonhos estranhos, mas ela não decifrava os sonhos. E depois que ela recebeu a notícia, aí ela começou a decifrar os sonhos. Ela viu que os sonhos tinham sentidos. Tinha sentido. Cada coisa do sonho significava uma coisa do fato ocorrido. Carmen, pega do quinto até o final desse parágrafo. Quinto, a notícia final, transmitida por telefone a Regina, não foi codificada nem disfarçada. Parece que, preparada pelas visões para receber a notícia sem maiores impactos, ela captou o telefonema da madrugada com algumas horas de antecedência, e tal como chegaria ao seu conhecimento, ou seja, pelo aparelho da vizinha, precisamente na hora que ela já sabia qual. Tanto foi abrandado esse impacto que, no momento em que a vizinha a chamou pela janela, na manhã seguinte, ela soube prontamente do que se tratava. Teve aquela sensação desagradável, mas não foi um impacto de imprevisíveis consequências. Ela já sabia o que tinha acontecido e aceitara o inevitável e imutável. Nada havia a fazer. Ainda outro aspecto pode ser suscitado. Embora não explícita, o caso admite a hipótese de uma implícita interferência espiritual, com o objetivo de preservar a vida física de Regina, seja porque não tivesse ela compromissos kármicos com aquele tipo de desencarnação, seja porque não fosse ainda chegada a sua hora de partir. Isto explicaria o hermetismo da simbologia onírica, que somente se decifrou após o desastre. Para Regina, a essência da mensagem pode ser resumida em 2 palavras: não vá, que ela captou pela intuição. Estaria criado para ela um grave problema se a mensagem onírica fosse explicitada com clareza, ou seja, se ela conhecesse com antecedência necessária a morte trágica. Então, eles acham que nesse fato houve também uma interferência espiritual. Né? A espiritualidade ficou em cima dela. Você não vai viajar. Você não vai viajar porque vai acontecer um fato assim, assim. Você não pode participar disso, não é sua hora. Quantas vezes isso já aconteceu conosco, né? Tudo marcado para viajar, para ir no passeio, para ir numa festa, num caso assim, e de repente você dá para trás. Ah, eu não vou, não. Não vou. Ou então, já aconteceu comigo uma coisa interessante. Era um negócio assim. Não aconteceu nenhum acidente, aconteceu um fato muito desagradável quando houve o fato. Lá, onde... E eu, assim, tipo, 1 hora antes de ir para esse lugar, eu comecei a me sentir mal, enjoada. E eu queria ir. Eu queria participar. Sabe, era uma festa, não me lembro, um encontro com os amigos. Eu queria ir. 1 hora antes, mais ou menos, eu comecei a me sentir enjoada. Sabe? Toda aquela que envolve estômago, aparelho digestivo, que é intestino, aquela coisa, sabe? Eu disse, meu Deus, que é isso? Eu estava tão bem. Aí veio aquelas lamentações. Mas isso acontece comigo. Uma coisa tão legal para a gente ir, participar, e eu fico assim. Olha, uma coisa... Aí quando o pessoal chegou lá em casa, né, amiga, aí eu que liguei para amiga minha. Ela não acreditou, né? Eu disse, gente, eu tô mal, né? Eu tô vomitando, tô indo ao banheiro toda hora, uma coisa, eu tô me sentindo péssima. Pô, você vai perder, você falou tanto em ir essa semana, participar. Eu disse, eu sei, mas eu não posso ir assim, gente. Um mal-estar terrível. Ela, tá, que pena, né? Eu digo, que pena.
Eu senti que não colou muito, né? Mas realmente, não era? Eu não estava bem. Eu queria ir, mas eu não estava bem. Aí passou. Ela foi embora. Menos de meia hora depois, o que aconteceu? Eu estava uma maravilha. Eu até penso assim, mas a pessoa que ia me chamar, né? Ela até ligou para mim depois. Rose, como é que você tá? Sabe o que eu fiz? Eu fingi que ainda estava passando mal. Eu disse, como é que eu vou dizer para ela que eu melhorei? 20 minutos, meia hora depois. Ah, já tô bem. Aí eu fingi. Eu liguei para ela, falei com ela com aquela voz assim, de quem tá doente. Eu estava bem. Aí eu fingi. Ah, eu ainda tô bem assim, não tava. Tô meio assim, não sei o que lá. Ou se cuida qualquer coisa, né? Vai no médico. Eu digo, tá. Era mentira. Eu tava bem pra caramba. Gente, quando eles voltaram na escola, deu foi assim, sabe? Deprimente. Eu falei, graças a Deus que eu não fui. Mas na época, eu só achei, caramba, que coisa. Mas só tempos depois que eu comecei a associar, entendeu? Quantas vezes já aconteceu com a gente? Você planejou tudo, papa, aí de repente, você diz assim, não sei porquê, acho que eu não vou não. Sei que lá, tô desanimada, aí você não faz aquilo. Dali um tempo, acontece alguma coisa e você percebe que não era realmente para você estar ali, para você participar daquilo. Então, são coisas que acontecem. Aí ela diz aqui, pode ter sido uma questão de um amigo espiritual que decidiu, entendeu? Impedir que você participasse daquilo ali, privando você de alguma coisa, né, que talvez não fosse bom para você. Agora nós vamos entrar no item 4, replays do passado. São coisas que acontecem e a gente não sabe explicar. Em A Memória e o Tempo, que é o livro do Hermínio, relatei alguns episódios em que Regina foi buscar nos misteriosos arquivos da memória integral fragmentos de suas existências. Retorno aqui ao assunto para uma abordagem diferente, pelas suas implicações no problema da interação animismo-mediunidade. O objetivo dessa retomada é o de suscitar reflexões em torno das complexidades que o médium iniciante costuma enfrentar para a definição e afinação das suas faculdades mediúnicas. Estou certo de que a experiência pessoal de Regina será útil a muita gente que, vivendo situações semelhantes ou comparáveis, entra em pânico, passa a ser considerada perturbada, alienada, obsediada ou desajustada e acaba entregando-se a práticas realmente alienantes, como o uso de drogas ou fantasias místicas. Ideína, lê 2 parágrafos para a gente e depois a Verinha Eckert lê o outro parágrafo. A Ideína pega 2. Rose, eu não tenho esse livro. Então a Ideína pega 2 e a Eloá tem, né? A Eloá leu o 3º parágrafo. Que o da Eloá começa assim, de várias maneiras. Aí eu vou pedir para vocês lerem devagar, tá? Para as pessoas captarem bem. Raramente a mediunidade surge límpida, sem efeitos colaterais, controlada e pronta para ser utilizada nas tarefas para a qual foi programada, exatamente porque tem a sensibilidade mais aguda, é que o médium em potencial está exposto a fenômenos que, de início, lhe são inexplicáveis e logo tidos por ele, inclusive, como alucinatórios e, por conseguinte, sintomas de uma mente em desequilíbrio. A própria família contribuiu, às vezes, para complicar as coisas, ainda com a mais pura das intenções, partindo do pressuposto preconceituoso de que a pessoa que vê coisas invisíveis
e ouve vozes, está maluca. É até possível que haja realmente um processo obsessivo em curso, mas não é o manicômio que irá resolver o problema, e sim agravá-lo. De várias maneiras, suscitado por motivos diversos, ocorriam-lhe regressões, algumas puramente anímicas, mas quais que ela parecia mergulhar em si mesmo em um processo de concentrada introspecção para ler seus registros memóricos, não que provocasse o fenômeno, que não se parece produzir-se apenas por um impulso de vontade. De algumas vezes, entidades amigas encarnadas interfiram, seja desdobrando-a a partir de um estado de relaxamento, seja no decorrer das horas de sono comum. Havia, contudo, uma constante em tais episódios quanto à sua motivação. Como ficou dito, ela não os provocava. É certo, porém, que pareciam ocorrer como que em uma vida atual, como enigma de sua própria personalidade, frustrações, privações e provocações de diversas naturezas, simpatias por determinadas pessoas ou antipatias gratuitas por outra. Acima de tudo, porém, a situação emocional que mais se suscitou episódio foram aos encontros, na verdade, reencontro, com pessoas que lhe causavam impactos tão graves que mais de uma vez ela adoeceu, literalmente, a ponto de ter de aguardar o leito por alguns dias. Um desses encontros, como vimos no início deste livro, Eloá, foi de um homem. Eloá, para só até ali mesmo, né? Ok. Então, ela diz aqui, né? Algumas, de várias maneiras e suscitada por motivações diversas, ocorriam-lhe regressões, algumas puramente anímicas, nas quais ela parecia mergulhar em si mesma por um processo de concentrada introspecção para ler seus registros mnemônicos. Então, às vezes, ela entrava nessa regressão para ler, como se fosse para ler seus registros de memória. Mnemônicos quer dizer de memória, né? Então, ela não provocava o fenômeno. As coisas aconteciam, muitas vezes, naturalmente. Outras vezes, entidades amigas interferiam, desdobrando a companheira. Então, imagina como era a vida dela em família. Né? Como é difícil a vida para um médium como esse. Né? Hoje em dia, isso não acontece tanto, mas no lado passado, muitas vezes a família internava mesmo. Né? Internava no manicômio. Olha o caso da menina lá do Grilhões Partidos, né? Que ela foi internada no manicômio, que só tende a piorar a situação. Já falei para vocês do caso do doutor Inácio Ferreira, lá de Uberaba, que ele foi convidado para fazer um trabalho de observação num grande manicômio em São Paulo, que eu não me lembro o nome desse manicômio, mas ele é muito famoso, lá em São Paulo. E ele percebeu que grande parte dos pacientes eram médiuns em casos de em situações de subjugação, possessão, mas que ninguém conseguia detectar. E aí essas pessoas entravam, levavam choques, né? Houve uma época até que se fazia lobotomia, né? Nas pessoas, para tirar as pessoas daquela situação. Aí a pessoa acalmava. Eu me lembro que eu vi um documentário de uma moça, um documentário, se a pessoa for na internet, é capaz de achar, que ela sofreu a lobotomia.
E depois ela ficava sentada na casa dela, o filme termina assim, ela sentada na sala dela, toda arrumadinha, bonitinha, era uma família de posses, né? Com a roupinha bonitinha, o cabelo, ela já devia ter uns 20 e poucos anos, cabelo com lacinho, sabe, com aquele sorriso no rosto. Aí o padre, ou seja, quem foi, né, que orientou a mãe a internar, a mandar fazer esse processo, falou como ela está. Ah, minha menina agora é uma bonequinha, quietinha, não dá, sabe? Ela sofreu uma lobotomia, gente. E aí ela ficava lá, o tempo todo sorrindo. A mãe fazia tudo para ela, né? Dava banho, comia, aquela coisa toda. Então ela foi uma jovem, na realidade, ela teve uma situação dessa. Quem assistiu aquele filme, acho que foi Estranho no Ninho, não foi Estranho no Ninho? Com Jack Nicholson, né? A história é essa aí. Então, vamos fazer. Acalmava. Ela destruía a pessoa. Então, é o que ele diz aqui. Não é o manicômio que irá resolver o problema, e sim agravá-lo. Então, quando a pessoa tem uma pessoa assim, e a própria pessoa não se trata, aí muitas vezes a pessoa vai para o psiquiatra não tem a mínima sensibilidade, não, também ele não conhece, né? E aí enfia remédio de tarja preta na pessoa, e a pessoa fica assim, nessa situação. Até um caso que nós vamos ver amanhã no livro da Obsessão e Desobsessão da Sueli Caldas-Schubert. Ela vai trazer um caso como esse, né? Então, como ele diz aqui, acima de tudo, porém, a situação emocional que mais suscitou tais episódios foram os encontros, na verdade, reencontros, com pessoas que lhe causavam impactos tão graves que mais de uma vez ela adoeceu literalmente a ponto de guardar o leito por alguns dias. Então, a partir daqui, nós vamos ler mais um pedacinho, a gente vai ver como ela, ele vai narrar algumas situações de vidas passadas da Regina. E a gente vai ver a loucura que era a vida dela, entendeu? E o porquê dessa mediunidade provacional dela, das vidas, porque ela vivia assim. Ela vivia ainda o passado, presente, entrando em contato com essas vidas passadas e com esses espíritos que fizeram parte dessas vidas. E naquele momento tudo era presente. Já pensou como é que devia ser a cabeça dela? Uma loucura. Ana Constantino, lê pra gente mais um parágrafo pra gente aí. Você tem o livro? Eu não sei se a Ana tem o livro. Se tem o livro, faz positivo. Se não tem, faz assim. Esse aqui é perigoso. Esse aqui pode citar lembrança. Um desses encontros, como vimos no início desse livro, foi com o homem que figurava em números dos seus sonhos e evidências. Ela sempre teve certas convicção íntima de que, embora só ouvisse em tais evidências, ele existia de fato. Era um ser humano concreto e estava em algum lugar, talvez à espera dela. Não imaginava, porém, que um dia pudesse estar subitamente diante dele, em carne e osso. E por isso, quando o momento chegou, ela não estava preparada para o impacto emocional correspondente. Era ele sem a menor dúvida. Não havia engano possível, mesmo porque, por um processo inexplicável, as feições atuais dele como que se esfumaram para adquirir a conformação exata da figura com o qual estava habituada a conviver durante seus sonhos acordados. O mais grave, a traumatizante, contudo, era não poder aproximar-se dele, identificá-lo e trazer para a realidade do cotidiano
a vivência daquele amor tão antigo quanto feliz. Imagina a situação. Imaginemos a situação. Ana, pode parar aí, pode parar. Pode parar, obrigado. Imagina a situação. Ela, de tantas regressões, ela identificou alguém com quem ela teve inúmeras reencarnações e era alguém com quem ela era apaixonada. E que ele era apaixonado por ela também. Viveram muitas vidas. Vamos ver alguns fatos depois desse relacionamento dela e dele. Ele, naquela vida, como ela vivia como Regina, ele estava encarnado, casado, com família, filhos, esposas, e ela solteira. Ela o encontra na casa espírita. Ele era um palestrante espírita. Era aquele homem que ela amou a vida inteira, inúmeras reencarnações. Desde lá dando spoiler, desde o Antigo Egito. E ela o encontra. Ela era apaixonadíssima por ele. E não pode falar nada. Tem que engolir. Imagina a situação em que ela vivia, né? E ela tinha pleno conhecimento. Não era aquela coisa, será que ele não? Ela sabia que era o sujeito com quem ela atravessou inúmeras vidas. Teve inúmeros conflitos. Foi casada, teve filhos. Viveu situações perigosíssimas e, ao mesmo tempo, outras maravilhosas. E ele estava ali na frente dela. E ele não a reconhecia, mas ela sabia quem ele era nos mínimos detalhes. Olha que coisa difícil para ela, né? Por isso que eu digo, a mediunidade dela era provacional. Aninha tem esse livro? Não, se faz assim, faz assim. Se tem ou não. Rosa, eu estou tossindo muito, Rosa. Eu não estou podendo ler, tá? Lê para a gente mais um parágrafo. Se cuida. Imaginemos a situação. Chegar a ele e dizer-lhe: o senhor é o principal figurante das minhas vidências. Estaria criada uma situação de constrangimento na qual ela, certamente, passaria por doente mental. Ainda mais que ele tinha seus compromissos de família e, portanto, um programa espiritual a cumprir. Identificara, afinal, aquele amigo especial de muitas e remotas existências de convívio, ternura, entendimento e devotamento, e que até então só conseguira ver em sonho ou por meio de projeções mentais que muitos classificariam cruamente como fantasias da sua imaginação exaltada. E agora o tinha ali, ao alcance dos olhos materiais, podendo até tocá-lo com as mãos, o coração aos saltos, a sensação estranha de irrealidade, expectativa, perplexidade que rapidamente se degenerou em decepção e desencanto, agonia e dor. Imagina que situação, né? Só lhe restava uma alternativa válida: engolir as lágrimas, estrangular as emoções, respeitar as secretas motivações da lei e voltar à sua solidão, enquanto também ele seguia seu destino, separados. Gente, imagina tudo isso na cabeça de uma médium. Tudo isso acontecendo na cabeça dela. Que complicação, né? Carmen, lê mais um parágrafo para a gente encerrar. Depois desse reencontro, do qual ele nem ficara sabendo, passou a ter vidências em que ele aparecia em outros episódios, sempre ele, às vezes durante a noite, sob a forma de sonho, às vezes em desdobramentos conscientes, durante o dia, nos momentos de repouso e meditação. Em vários desses episódios, a presença de um triângulo amoroso no qual outra mulher parecia disputar-lhe o amor. E a constância e coerência dos tipos psicológicos, ao longo dos séculos e até milênios,
É de justiça ressaltar que dentro desse Não, quadro... Regina até a eterna namorada. Aonde? Tá. Pulei? Continua, eu que pulei, vai. Tá. E a Constância? Constância psicológica, todas as entidades envolvidas no processo cometeram no passado equívocos mais ou menos graves, mas, onde quer que se encontrem hoje, apresentam-se inegavelmente mais amadurecidas e posicionadas em patamar evolutivo mais elevado, a despeito de imperfeições ainda a superar, como é natural. Regina jamais conseguiu penetrar o segredo que gerou essas triangulações e os compromissos decorrentes. A mais remota estação que suas antenas psíquicas captaram foi no Antigo Egito. Em uma daquelas vidas, a outra havia sido esposa legal e ela a amada de sempre, que ele respeitou naturalmente. Mas acabou sendo a segunda esposa, quando a primeira morreu, em condições trágicas. Eu tive uma impressão que ficou faltando algum pedaço desse texto que ela leu. Vocês não tiveram essa impressão, não? Eu achei estranho. Na minha impressão... Faltou ler alguma coisa? Acho que não. Eu me confundi aqui. Na hora que você leu, eu tive a impressão que, sei lá, será que eu estou viajando o tempo? Olha, você leu esse trecho, olha só, vê se você leu. Porque aqui, ó, quando ele diz assim, a outra agitada, imperiosa, impulsiva, possessiva, você leu isso? Vê se o teu texto tem isso. Aonde é que está isso? Olha, eu vou ler, acompanha o que eu estou lendo. Vamos ver se... Eu pedi para você começar aqui. Depois desse encontro, do qual ele nem ficara sabendo, passou a ter evidências em que ele aparecia em outros episódios. Sempre ele, às vezes durante a noite, sob a forma de sonho, às vezes em desdobramentos conscientes durante o dia, nos momentos de repouso e meditação. Em vários desses episódios, a presença de um triângulo amoroso no qual outra mulher parecia disputar-lhe o amor, e a constância e coerência dos tipos psicológicos ao longo dos séculos e até milênios. Regina, eterna namorada romântica, devotada, carinhosa, ele reserva... Não tem isso, não. Não tem isso. No meu tem. Não tem. Então, eles tiraram isso da edição nova. Não tem. Tá. De repente, tiraram porque acharam que ele detalhou muito. Mas eu vou ler aqui que eu achei interessante. Poxa, não tem. E a constância e coerência dos tipos psicológicos ao longo dos séculos e até milênios. Regina, a eterna namorada, romântica, devotada, carinhosa. Ele, reservado, mais para tímido, sério, sempre em busca de conhecimento, desinteressado de títulos, de bens, de poder. A outra, agitada, imperiosa, impulsiva, possessiva, e que não hesitaria em afastar alguém que lhe obstruísse os caminhos, se isso fosse considerado por ela necessário para que seguisse em frente. Em algumas vidas, ela parece ter deixado vago seu ângulo para uma quarta entidade, mas isto era ocasional. Então, é porque aqui ele foi detalhando muitos trechos que era um triângulo amoroso. Regina, ele e a outra mulher, que vai aparecer sempre. Entendeu? E aqui ele detalhou bem o triângulo, e eles cortaram isso. Aí aqui diz assim, Regina jamais conseguiu penetrar o segredo que gerou essa triangulação e os compromissos decorrentes. A mais remota estação que suas antenas psíquicas captaram foi no Antigo Egito. Ela conseguiu voltar no tempo até o Antigo Egito para trazer a história desse triângulo amoroso. Em uma daquelas vidas, a outra havia sido a esposa legal
e ela a amada de sempre, que ele respeitou naturalmente, mas acabou sendo a segunda esposa, quando a primeira morreu em condições trágicas no Rio Nilo. Então, é que o Hermínio, nessa edição mais antiga, ele detalhou bem as características dos três. Ela, né, a mulher tranquila, o marido afastado, não, sem interesses materiais, e a outra possessiva. Então, vai ter encarnações que ela, Regina, é amante, e a outra é esposa. Já tem outras encarnações que a Regina é esposa, e a outra é amante. E aí isso aqui vai dar uma confusão que a gente vai ver e vai finalizar de uma forma não muito agradável. Vamos acompanhar todos nós a leitura da próxima aula, e aí eu vou lendo devagarzinho, por isso que eu me enrolei. Eu falei, ué, sumiu a... Ô, Rose, que homem bom, hein? Oi? Que homem bom é esse, disputado assim Ele há é tantas encarnações? o problema está nelas. Ele sempre vai mostrar uma pessoa equilibrada. O problema estão nelas duas, que formam um triângulo, né? Que está o grande problema. Mas isso aqui, gente, é o que a gente está vendo muito por aí, né? As pessoas, às vezes, certas situações, certos conflitos, que a pessoa, vamos dizer assim, situações que a pessoa, às vezes, insiste. Às vezes, tudo está mostrando que aquilo não é para deixar acontecer. Né? Às vezes, na nossa vida, acontecem coisas ou surgem situações, pessoal, que você sabe que vem o aviso, já começou com confusão. Será que realmente isso é para ter você, como diz o pessoal por aí, investir? Não é? Observa, os sinais chegam. Nós é que muitas vezes não queremos perceber. Mas os espíritos amigos, eles colocam, quando a coisa está saindo assim do esquema, eles vão avisando, eles vão dando os sinais para as pessoas, mas nós não queremos ver. Nós não queremos ver. Entendeu? Então, isso vai mostrando para a gente que a gente tem que estar bem atento para certas coisas, tá? Bem atento. Então, gente, mais uma vez eu quero falar com vocês, né? Agradecer a todos as congratulações que vocês mandaram para a gente lá no grupo, pelo 6º aniversário da nossa casa, que aconteceu ontem. Mais uma vez eu agradeço muito a todos vocês. E lembrar que a nossa reunião de confraternização vai ser no domingo, 10 horas da manhã, com a palestra do nosso irmão Robson Valentim, né, lá de Nova Iguaçu, desse Centro Espírita Leopoldo Machado. Leopoldo Machado foi o grande idealizador das mocidades espíritas. Podemos dizer que foi ele que, entre aspas, criou esse movimento das mocidades espíritas. O espírito, assim, que tem um trabalho fabuloso aqui na Baixada Fluminense e depois se estendeu para o Brasil. Né? Foi ele que criou esse movimento das mocidades espíritas. Então, é um espírito muito... Quem conhece a vida dele sabe que trabalho fantástico Leopoldo Machado fez, porque era aquela coisa, né? Como existia aquela ideia, até hoje, jovem é só para bagunça, criança é coisa de bagunça, vai trazer bagunça. E ele não. Ele criou esse movimento e hoje nós temos aí... por exemplo, eu me lembrei agora, quando falando das mocidades espíritas, de Dalila e Raul Teixeira, José Raul Teixeira. Os dois fizeram parte das mesmas mocidades espíritas de Niterói, porque Dalila era de Niterói. E ela e o Raul Teixeira, ela tinha uns 15 anos, ele devia ter uns 16, 17, 16 anos, eles faziam parte da mesma mocidade espírita lá em Niterói, Dalila e José Raul Teixeira. E dessas mocidades espíritas saíram muitos trabalhadores espíritas, né? Haroldo Dia, Haroldo Dutra Dias, e tudo isso começou com esse nosso grande amigo e trabalhador, Leopoldo Machado. E o Robson Valentim é dessa casa Centro Espírita Leopoldo Machado, em
Nilópolis, ele já fez uma palestra para a gente muito boa, muito bonita mesmo, e ele vai falar sobre a lei de adoração, domingo 10 horas, todos estão convidados. Então, meus amigos, nesse momento, vamos encerrar aqui a nossa reunião, e eu vou pedir para a irmã Verinha fazer a nossa prece de encerramento. Lembrando a todos que hoje não teremos o nosso curso dos Ensinos de Jesus, porque a nossa irmã Denise fez uma cirurgia no olho, né? Eu avisei que não colocasse o olho em certas coisas, mas ela insistia e acabou, não, a coisa não terminou bem, né? Mas tudo bem, tá aí toda de óculos, bonitona para disfarçar. Gente, eu custei a saber quem era essa pessoa. É ela! Foi catarata? Foi catarata? Ih, agora vai ver até cabelo em olho. Agora vai enxergar até o que não deve. Então, gente, que bom. Nós nos reuniremos porque teremos a nossa palestra hoje, às 18h40. O nosso palestrante é o nosso irmão William, estará conosco às 18h40 e ele vai conversar conosco sobre o capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, itens 13 a 15. Dar-se-á aquele que tem instruções dos Espíritos, né? Muitos os chamados. Então, eu estou chamando vocês para estarem conosco hoje às 18h40, sem tom de ameaça, é claro, que eu não sou de fazer isso, não é? Então, às 18h40, para prestigiar a palestra do nosso irmão William Lira, tá? Então, um beijinho. Verinha, faz aí a nossa prece. Elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, muito gratos pela oportunidade e pela possibilidade de nos reunirmos nesta casa, os amigos de Francisco, os amigos de Jesus, para nos instruirmos, para nos amarmos e para caminharmos sempre na direção do Cristo, que é a direção do bom, do belo e do bem. Obrigada, Jesus. Fica conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. William, você viu a minha mensagem? Eu pedi para você... Vi, já te mandei já. Tá ótimo. É porque às vezes dá um probleminha, aí você comanda aí e eu dirijo o negócio aqui. Tá, Tá bom. Tchau, gente. Daqui a pouco a gente se encontra. Até daqui a pouquinho. Fiquem com Deus. Que o Senhor nos abençoe. Melhoras, Denise. Vai